Hey yo! Bem-vindos ao quarto episódio de Os Meus Amigos. Este é o primeiro episódio sobre história. Temos aqui connosco o Hélder Pinho. Olá, Hélder. Olá. O Hélder vai ser aqui o especialista da ocasião para falar sobre história. Às vezes as pessoas não precisam ter estudado algo para realmente serem bem versadas num determinado tema, mas o Hélder, por acaso, estudou mesmo História e Arqueologia e vai-nos falar sobre um dos personagens, arriscar-me eu a dizer, mais interessantes da história. Sabes, Hélder, eu aqui há pouco tempo descobri que o Júlio César... É verdade que ele fingalfinhou com a Cleópatra? E se sim, dirias que isso é equivalente ao Brad Pitt fingalfinhar com a Angelina Jolie? Tipo, as duas pessoas mais hot da altura, da época, fingalfinharam. E sabes se eles deixaram descendência? Isso é sabido? Não? Qual é a cena disso? Sim, deixaram um filho chamado Cesarião. Há sempre alguma discussão se realmente Cesarião era filho de César da Cleópatra ou não, mas à partida seria, pelo menos oficialmente era, que depois foi assassinado pelo herdeiro romano de César, o futuro primeiro imperador de Roma. O Cesarião foi assassinado pelo futuro imperador de Roma? Sim, pelo César Augusto. Porquê? Porque na altura era um bocado na moda, não é? O pessoal matar-se uns aos outros era tipo normal. Esperança média de vida. Sim, porque seria um rival. Imagina, o herdeiro do César não era filho dele, era um sobrinho neto. O César Augusto era um sobrinho neto do César. E supostamente o Cesarião, filho do César da Cleópatra, para além de ser filho do César, embora não fosse um cidadão, nem fosse legalmente elegível para ser herdeiro do César, porque não é romano, dizia-se que tinha herdado as características do César, as físicas, as qualidades intelectuais dele e assim. E então ele via-o como uma ameaça. Ok, isto de vez em quando faz um som assim, parece que é uma onda que vem. Não sei se tu ouves também, só sei eu. Não ouço. Ou mexe a cadeira. Não é disso. Não. Ok, vamos continuar. Se quiseres, eu posso fechar tipo, a porta do meu quarto para a minha cadela não entrar e assim. Não, porque eu acho que é algo tecnológico. Mas vamos continuar, depois eu vejo e Ok. depois eu vejo. Ok, então sobre o Júlio César, o que é que nos trazes hoje? Sobre esse personagem incrível da história da humanidade. Eu também acho que é um personagem incrível. Aliás, eu se tivesse de escolher uma pessoa assim para viajar no tempo e falar com ela, que provavelmente escolhia o César. Porque era um gajo do caraças. O pessoal geralmente associa o César a um tirano que acabou com a República Romana e tal. Mas na verdade, César era um general, um político e um homem de Estado e um artista no sentido da escrita inigualável praticamente. As campanhas dele na Gália, por exemplo, ainda são estudadas hoje em academias militares. Os relatos que ele escreveu das campanhas dele na Gália são estudados hoje ainda como introdução ao latim, porque o latim dele era perfeito e era ao mesmo tempo belo e simples, que não é fácil. Ok. Tu como escritor deves saber disso. Eu sei que não é fácil, é a única coisa que eu sei, porque... Não, eu digo escrever bem e simples ao mesmo tempo não é fácil. Para mim, nem bem e simples, nem bem e complexo. É a parte do bem que me escapa bastante. Na altura, a Gália não era a França de hoje em dia? Ou... Mais ou menos, sim. Um bocadinho da Bélgica também, mas basicamente a França de hoje em dia. E o gajo... Como é que ele chegou ao poder, o Júlio César? Ok, para percebermos como é que ele chega... Tipo, a tua pergunta é como é que ele chega ao poder, imagina, normalmente, ou como é que ele chega ao poder supremo? Tipo, Os dois. Os dois, ok. A Roma foi fundada no ano, sei lá, 700 e tal, já não me recordo muito bem, eu tenho aqui uma cábula, peraí. 753 a.C. E primeiro era um reino. E depois, no ano de 509, passou a ser uma república, porque os reis
foram expulsos por uma conspiração de senadores. É a primeira república de sempre? Não é a primeira república de sempre. Mas não deves entender a república no sentido de democracia, porque não Pois, era isso. era por aí que eu estava a pensar. Não. Era uma república no sentido em que não tinha reis e era governado por políticos, por homens eleitos. Mas era, na verdade, uma oligarquia em que as pessoas não tinham todas os mesmos direitos no que toca aos votos e em que a elite rica tinha mais votos. Aliás, os votos deles contavam mais, no fundo. Só atingindo um certo grau económico que podias pertencer ao Senado, por exemplo, e a sociedade estava dividida em estratos que refletiam o quão rico tu eras. Ok. Então, sim. Diz dizer alguma coisa? Então a República foi fundada assim? Sim, a República foi fundada e, no fundo, era pouco mais do que uma cidade-estado, que depois se expandiu lentamente pela Itália. E no ano de 264, ou seja, quase 500 anos depois da fundação da cidade de Roma, começou a primeira guerra que se chama as Guerras Púnicas. E essas guerras foram 3 e duraram cerca de 120 anos, em que os romanos enfrentaram os cartagineses e conquistaram o império deles, no fim da Terceira Guerra, e passaram a ser, de facto, um império, em vez de, sei lá, um país grande. E nos anos seguintes expandiram-se também para a Grécia e estenderam a influência deles, não de facto uma conquista, mas mais tipo uma influência política, até à zona que hoje em dia é a Turquia, que na altura era chamada de Ásia Menor, e ao Império Seleucida, que era um império que estava onde hoje em dia está a Síria e o Líbano, por aí. Isso levou a uma transformação da sociedade romana. Antigamente os soldados romanos eram o chamado soldado lavrador, em que tu eras convocado no início da época de campanha para fazer uma campanha e voltavas passado uns meses à tua quinta para poderes fazer as tuas colheitas, etc. Com a expansão do Império isso passou a ser impossível, porque era impossível tu fazeres campanhas de um ano. E então o soldado lavrador passou a ser explorado de uma forma em que, como não podia voltar a casa, a quinta dele acabava por falir, por ruir. E uma série de famílias do topo da sociedade romana começou a comprar essas quintas e começou a fundar latifúndios, que eram grandes quintas que eram cultivadas por escravos. Isso levou a duas coisas. Primeiro levou a que o soldado lavrador começasse a desaparecer e com isso o fundo de homens, o saco de homens onde Roma ia buscar os seus exércitos. E depois levou a outra coisa, que é o que eu vou falar agora. Quando isso começou a acontecer, isso foi gradual, geralmente, sim, eu vou chegar lá depois. Isso foi gradual e chegamos a uma fase da política romana em que se tornou realmente um problema, porque os romanos não conseguiam recrutar os exércitos que tinham recrutado até ali, e além disso entendia-se, principalmente entre o Senado e entre os membros conservadores do Senado, que o soldado lavrador era o único que era capaz de lutar por Roma, porque um cidadão romano com posses, porque tu tinhas de ter posses para entrar no exército, porque tinhas de comprar o teu próprio equipamento, etc., seria o único que lutaria bem pela República. Porque... Portanto, o típico soldado tinha algum... Não era tipo um desgraçado qualquer que os gajos... Não. Ok. Exato, era um homem de posses. Tinha uma casa, tinha uma família, tinha um terreno, podia comprar o seu próprio equipamento, etc. Isso foi-se debilitando principalmente a partir do fim das guerras púnicas e da expansão de Roma para a Grécia e para o Oriente. E para o Ocidente também, porque depois das guerras púnicas os romanos herdaram a Espanha. Então,
no ano 134 começa, geralmente toma-se esse ano como o princípio do fim da República de Roma, porque nesse ano aparece o primeiro de dois irmãos, que eram os chamados irmãos Gracos, que tentam levar o Senado a aprovar leis para a distribuição das terras que estavam na posse da nobreza pelos pobres, de forma, primeiro, a libertar a cidade de tanta gente que para lá ia porque não tinham outra forma de se sustentarem, e segundo, para retirar algum poder aos nobres. E esses dois irmãos foram, um foi assassinado e 10 anos depois o irmão dele, que tentou seguir as suas pegadas, não foi assassinado, mas foi perseguido e suicidou-se antes que o pudessem assassinar. E aí criou-se uma espécie de divisão, que não era propriamente uma divisão nova, mas que tinha estado mais ou menos latente até aí, entre os optímates, que eram os nobres, e os populares, que eram quem supostamente lutava pelo povo. Alguns anos depois, cerca de 50 anos depois, o problema da... Eu não sei muito bem o termo em inglês, em português, aliás, mas em inglês chama-se o manpower. Estás a ver? Quando é o saco de pessoas que tu podes recrutar. Chegou a um ponto crítico e Roma tinha de travar duas guerras importantes. A primeira contra os Númidas, que eram um povo do norte da África, e a segunda, logo a seguir, contra os germanos que se tinham deslocado de uma zona que hoje em dia é mais ou menos correspondente à Dinamarca, em direção à Espanha e à Itália. E que os romanos queriam impedir porque não queriam que eles se estabelecessem nesses sítios. E então surge um homem que se chama Caio Mário, que é um tio do César, do Júlio César, tio por afinidade, porque ele casou-se com uma das irmãs do pai do Júlio César, que leva a uma reforma que hoje em dia é discutível se realmente foi ele que fez a reforma toda. Acho que é mais um processo gradual, em que os soldados deixam de ser os soldados clássicos da República Romana e passam a ser compostos por soldados dos proletários, das pessoas que não tinham posses. E passam a ser soldados profissionais, eles não tinham outra ocupação que não fosse lutar. O projeto original do Caio Mário era que no fim de uma campanha ou no fim de determinados anos de serviço, o soldado fosse recompensado com terras e que se retirasse, levando a civilização romana onde quer que ele fosse estabelecido. Mas o Senado, porque era contra os exércitos de proletários e contra a distribuição das terras, impediu isso. O que levou a que o Caio Mário, como era um homem muito rico, não podia, de certa outra forma, pertencendo ao Senado, lhe desse as terras aos soldados. Ele próprio comprou terras em determinados sítios e entregou-lhes. E isso criou um precedente que levou a que os soldados olhassem mais para o general e menos para o Estado como garante da sua própria sobrevivência. E criou uma espécie de lealdade dos soldados de Roma para com o seu general e não para com o Senado e o governo. O Mário teve uma carreira sem precedentes. Caio Mário teve uma carreira sem precedentes em Roma. Ele foi cônsul 7 vezes. O cônsul era tipo o maior. Cônsul era o chefe de Estado. Exato, o chefe de Estado. Os cônsules eram eleitos para um ano, um mandato de um ano. E porquê que ser cônsul 6 vezes era fantástico? Porque tu só podias ser cônsul uma segunda vez, 10 anos depois de seres eleito a primeira vez. E ele foi cônsul 7 vezes e 6 dessas vezes foram seguidas durante a guerra contra os germanos. Ou seja, ele foi considerado um dos terceiros fundadores de Roma, não sei o quê. E eventualmente, quando rebenta outra guerra contra um reino no Oriente, que era o reino do Ponto, que é mais ou menos onde hoje em dia é a Turquia e vá lá a Geórgia e assim, mais coisa, menos coisa. E a Arménia. Exato. Outro general é nomeado para combater a guerra contra o rei do Ponto, que é o Lúcio Cornélio Sulla.
E o Caio Mário não admite que isso aconteça e quer para ele o governo, leva a que uma das instituições de Roma lhe atribua o cargo a ele, mas o Lúcio Cornélio Sulla não obedece e parte na mesma para a Grécia e depois para o Ponto para combater. Quando ele faz isso, o Caio Mário toma o poder em Roma, ataca a cidade e conquista o poder pela força das armas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E começa a banir uma série de pessoas, e a matá-las, e a ficar-lhes com o dinheiro, eram chamadas as proscrições. Proscrições, sim. E, entretanto, morre com um infarto. Mas os seus apoiantes ficam lá, em Roma, e com o poder na mesma. Quando o Lúcio Cornélio volta, passado alguns anos, poucos anos, 2 ou 3, acho eu, nem isso, já não me recordo muito bem, trava-se a verdadeira guerra civil, em que os exércitos do Lúcio Cornélio Sulla enfrentam os exércitos que eram do Caio Mário, que entretanto tinha morrido, mas que agora pertenciam a outro Lúcio Cornélio, e este era o Lúcio Cornélio Sina. Enfrentam-se e o Lúcio Cornélio Sulla conquista o poder. Ele ganha a guerra e, portanto, conquista o poder. E obriga a que o Senado o nomeie ditador durante tempo indeterminado. Ou seja, o cargo de ditador, hoje em dia, a gente imagina o ditador como um tirano, um tipo que está ali para matar pessoal e mandar não sei o quê. Mas o cargo de ditador em Roma era um cargo legal, em que os romanos elegiam um ditador sobre quando se davam circunstâncias extraordinárias, como o facto dos cônsules estarem a combater ou ocupados de outra forma qualquer, e ser preciso uma pessoa que liderasse o governo durante algum tempo. O tempo máximo diz. Mas, portanto, qual era a diferença então entre um ditador e um cônsul? A grande diferença entre o ditador e o cônsul é que o cônsul estava sujeito à lei. Quando o cônsul acabava o seu cargo de 1 ano, podia ser processado por aquilo que fizesse, podia ser chamado a prestar contas sobre aquilo que fazia. O ditador não. O ditador tinha um cargo de 6 meses. Era tipo um estado de emergência. Exatamente. Era tipo um estado de emergência. E tudo aquilo que ele fizesse não podia ser contestado depois. Ele era ditador, portanto fazia o que queria. O Sulla obrigou o Senado a nomear o ditador sem tempo determinado, segundo ele, porque queria restaurar a República. E a verdade é que ele foi ditador durante pouco mais de 2 anos e depois abdicou voluntariamente do cargo. Mas isso levou, quer as guerras civis, quer o facto de ele ter conquistado o poder através da força, quer o facto de o Lúcio Cornélio Sulla ter proscrito imensos dos seus adversários e ter, basicamente, de certa forma, destruído a facção popular que tinha conquistado o poder antes em Roma, levou uma ilusão da sociedade, não é da sociedade, não, da República Romana, daquilo que constituía a República. E o Júlio César, para voltarmos ao nosso tema principal, nasce durante essa altura. Ele nasce no ano 100 a.C. e quando o Caio Mário conquista o poder, ele tem 15 anos. O seu pai, que também era chamado Caio Júlio César, como o Júlio César que nós estamos a falar, era um apoiante do Caio Mário. Porque a família do Júlio César, embora fosse bastante antiga e augusta, no sentido em que era prestigiada, era uma família um bocado obscura. Tipo, era antiga, os romanos davam muita importância à antiguidade das famílias, àquelas famílias que descendiam dos primeiros 100 conselheiros dos reis, os Júlios eram um deles. Mas era uma família obscura porque tinha caído na penúria, entretanto. O Caio Mário, quando se casou com a tia do Júlio César, injetou dinheiro na família dos Júlio Césares e permitiu que a família ascendesse outra vez à ribalta da República Romana. Então, nessa altura em que o Júlio César era uma criança e nasceu e a sua família estava envolvida com a família do Caio Mário, ele teve o Caio Mário teve os seus primeiros 2 infartos. Ele morre do terceiro, mas teve 2 anos.
E durante a convalescência da doença, o Júlio César passa muito tempo com ele. E o Caio Mário era considerado o maior general de Roma. E, à partida, o César terá aprendido a arte da guerra com ele. E quando ele morre, quando o Sulla conquista o poder, César tinha sido nomeado um dos sacerdotes de Roma e estava casado com a filha do número 2 do Partido dos Populares, que depois passa a ser o número 1 quando Caio Mário morre. Então o Sila obriga-o a divorciar-se da sua mulher, retira-lhe o sacerdócio e retira-lhe as posses dele. Mas o Júlio César recusa-se a divorciar-se da mulher e foge. E está às portas da morte porque é afetado por uma doença e tal. E quando o Sulla morre, ele vai para Mitilene, que era uma cidade na costa da Turquia, para fazer uma das campanhas militares. Os romanos tinham de fazer uma série de campanhas para ganhar experiência. No fundo, o conceito de carreira militar e de carreira política estava intimamente ligado. E então, nessa campanha em Mitilene, ele serve sob o comando de outro general e ganha a coroa cívica, que era a segunda condecoração mais alta do exército romano. O que queria dizer que o César tinha salvo a vida de um cidadão romano e que, além disso, tinha aguentado a posição onde salvou a vida dele. Ou seja, tinha salvo a vida de alguém e não tinha retirado, tinha combatido o inimigo ali. Isso, a coroa cívica dava-lhe não só o direito de ser aplaudido de pé onde quer que ele fosse, como o direito de entrar no Senado. Coisa que tu só tinhas direito a fazer quando tivesses 30 anos ou 31, uma coisa assim. Então o César entra para o Senado aos 20. Aos 20 anos de idade, não de carreira. Aos 20 anos de idade, sim. Ok. Então, desde muito cedo, ele está no Senado e começam a notar a sua influência e tal. Mas tem uma carreira relativamente ortodoxa até à sua tomada do poder. Ele segue aquilo a que os romanos chamavam o cursus honorum, que em português será o curso de honra, a carreira política. É questor, é edil, é pretor, são os cargos antes. E depois é eleito cônsul. Ora bem, e para onde é que nós vamos daqui? Pronto, apesar da carreira ortodoxa em termos políticos, ele nunca foi um homem ortodoxo nas suas ideias, no sentido em que ele fazia parte da gema da aristocracia romana, mas sempre foi um popular, no sentido em que sempre falou a favor do povo e contra o Senado, entre aspas. Não é bem contra o Senado, mas contra o poder estabelecido. A deterioração que nós falamos antes da República Romana levou a que uma série de outros generais não conquistassem o poder, porque não há uma conquista de poder assim até a do César, mas que criassem, entre aspas, exércitos privados, particularmente dois outros generais de Roma, que eram o Pompeu, que era conhecido como Pompeu Magno, que para quem conhece a história sabe perfeitamente quem é, mas para quem não conhece, é um homem que ascendeu com o Lúcio Cornélio Sulla, e ele era filho de outro apoiante do Lúcio Cornélio Sulla que morreu. Helder, desde estava aqui a pensar, se calhar, como estamos com 24 minutos, fechamos este episódio agora e gravamos já agora a seguir, e eu depois publico um a seguir ao outro em 2 semanas consecutivas, e assim transformamos, porque sendo que a ideia é ser ali à volta dos 20, 25 minutos, a segunda parte fica no episódio que depois sai para a semana. Ok? Então, pronto, eu e o Nel vamos gravar já, eu e o Helder, aliás, vamos gravar já a seguir, mas
quanto para vocês. Até para a semana. Podem ouvir a segunda parte aqui da vida de Júlio César daqui a 7 dias.